Terça-feira, 30 de agosto, são 9 horas e 35 minutos. É hora de ficar bem informado com o CN Notícias ao vivo da capital paulista. Veja aí como está o tempo neste momento em São Paulo. Por aqui mais um dia frio, céu nublado, poucas aberturas de sol somente à tarde e a máxima não deve passar dos 16 graus. Aqui você acompanha os trabalhos dos nossos bispos que estão reunidos em assembleia lá em Aparecida. Hoje, dia de votação de documentos relacionados à missão e à animação bíblica. Na Europa, a expectativa para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Veja também dicas para cuidar da sua audição. Você costuma ouvir som alto, usa muito secador ou outros equipamentos com ruído? Veja como prevenir o zumbido no ouvido. A gente volta em 2 minutos e agora vemos como fica o tempo em Aracaju. Por lá tem sol com aumento de nuvens agora pela manhã, pancadas de chuva à tarde. Os termômetros ficam entre 23 e 28 graus. O Vaticano afirmou que o Papa Francisco defende a vida e não toma posições políticas. Por meio de uma nota divulgada hoje, a Santa Sé comunica que, em relação à guerra da Ucrânia, o Papa sempre condenou a agressão russa como moralmente injusta, inaceitável, bárbara, insensata, repugnante e sacrílega. A posição diz respeito à defesa da vida humana e não à política. O texto reafirma que a finalidade desses apelos do Papa é pedir oração a todas as pessoas para a reconstrução da paz. A gente fala agora da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Nós vamos para Aparecida conversar com a repórter Elaine Santos. Bom dia, Elaine. Como estão os trabalhos por aí hoje? Um dia de muitas votações por aqui. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A primeira votação do dia foi sobre o Estatuto da CNBB. Nesse momento, pela programação, os bispos votam o subsídio que trata da animação bíblica pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias. Se aprovado, esse passa a ser um documento oficial da CNBB. Ainda pela manhã tem os encaminhamentos práticos para a instituição do Ministério de Catequista, preparados pela Comissão Bíblico-Catequética. Olha, ainda hoje os bispos devem continuar a votação de tradução do Missal Romano, devem falar também sobre o Congresso Eucarístico Nacional e a votação de uma nova identidade visual da CNBB. Outro assunto que deve ser abordado aqui hoje é a Jornada Mundial da Juventude. Esse é um assunto previsto para a coletiva na parte da tarde, que é o encontro entre os bispos e os jornalistas. Então, um dia de muito trabalho por aqui, a gente segue acompanhando tudo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bom dia para todos. Obrigada, Elaine. Até amanhã com novas informações aí da Assembleia dos Bispos. Falando em bispos, os bispos europeus escreveram uma mensagem falando da importância do Dia Mundial pelo Cuidado da Criação. Da França, o padre Éder Pires comenta essa mensagem. Por ocasião do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que será celebrado no dia 1º de setembro, e do Tempo da Criação, que será vivido até o dia 4 de outubro, dia em que a Igreja Católica celebra São Francisco de Assis, o Conselho das Conferências Episcopais da Europa, CCEE, enviou uma mensagem aos fiéis europeus, alertando para o momento climático particular que a sociedade vive em diversas partes do mundo e a importância da mensagem do Santo Padre para os tempos atuais. Dom Ângelo Massafra, arcebispo metropolitano de Scuratpult, diocese da Albânia, e responsável da seção Salvaguarda da Criação da CCEE, destacou que a mensagem do Papa Francisco não se trata de uma exortação piedosa, mas de um verdadeiro desafio lançado aos poderosos da terra e aos líderes das nações. Trata-se de um apelo a atitudes de conversão concretas por parte de todos os cristãos, para que sejam capazes de acabar com a destruição do mundo.
A mensagem, escrita pelos bispos europeus, faz um apelo convidando todos os cristãos para que, em comunhão com o Papa Francisco, sejam porta-vozes das instâncias do planeta, cuja voz revela certa dissonância. Por um lado, é uma doce canção que louva o nosso amado Criador. Por outro, é um grito doloroso de lamentação contra os maus-tratos humanos. O pedido dos bispos europeus termina com uma oração para que Nosso Senhor ouça o clamor de seu povo e conceda à humanidade um coração novo, capaz de se compadecer com toda a criação mediante gestos concretos. Padre Éder Pires de Toulon, na França, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Padre Éder. Agora a gente vai para um breve intervalo e a seguir vamos falar do frio, que deve continuar até o final de semana nas regiões sul e sudeste. Agora vemos imagens lá de Florianópolis, que tem um céu bastante carregado, muitas nuvens e a máxima é de 18 graus. Olá, estamos de volta. O Senado aprovou o projeto de lei que acaba com as restrições de atendimento dos planos de saúde. E nós vamos lá para Brasília para entender melhor com o Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. Como fica então essa questão dos planos de saúde? Por enquanto não muda nada. Bom dia para você, Adelita, e a todos que acompanham a TV Canção Nova. Só haverá alguma alteração quando a Presidência da República decidir sancionar o texto, que pode também vetar. O rol taxativo é uma lista de procedimentos médicos aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos de saúde só são obrigados a arcar com os custos dos procedimentos médicos que estão incluídos nesta lista. O que estiver de fora não deve mais ser coberto por essas operadoras, o que deixou de fora muitos tratamentos importantes, como os realizados por pacientes com autismo, que precisaram pagar pelos procedimentos ou chegar até a rede de saúde pública. Com esse texto aprovado no Congresso Nacional, acaba-se então com o rol taxativo e aí as operadoras de planos de saúde serão obrigadas a arcar com os custos dos procedimentos aprovados com comprovação científica ou que tenham sido indicados por um órgão de saúde, a Anvisa ou pelo Ministério da Saúde. Esse texto ainda deve ser analisado, como eu falei, pela Presidência da República. E também no assunto saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso imediato e emergencial de 24 mil kits de diagnóstico da varíola dos macacos produzido pelo Instituto Biomanguinhos da Fiocruz. Essa autorização emergencial acontece porque o pedido definitivo ainda não foi realizado para utilizar estes testes laboratoriais. Com o aumento do número de casos da doença no país, é preciso que esses testes sejam liberados mais rapidamente. O pedido foi feito pelo próprio Instituto Biomanguinhos e também pelo Ministério da Saúde. Em uma última notícia, a Receita Federal já recebeu quase 2 milhões de declarações do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR. O prazo começou a contar no último dia 15 de agosto e segue até o último dia do mês de setembro. Todos que têm propriedades rurais ou possuem títulos rurais precisam fazer a declaração deste imposto. Caso não seja feita, uma multa de 1% equivalente à declaração do imposto, o imposto que deveria ser pago, é cobrada. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Boa terça-feira para você. Obrigada, Francisco. Um estudo publicado na revista mensal da Associação Médica Americana apontou que mais de 700 milhões de pessoas no mundo sofrem com zumbido no ouvido. Vamos saber mais sobre esse problema com o Sidney Fernandes. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. É um número bem elevado de pessoas acometidas por esse problema em todo o mundo. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, mais de 30 milhões de pessoas sofrem com zumbido no ouvido.
O uso prolongado de fones e também a exposição acentuada a ruídos são alguns dos fatores que prejudicam a saúde auditiva. Sobre esse assunto, nós conversamos com o Dr. Ricardo Alencar. Vamos ouvir. A gente tem que pensar que o zumbido ele é uma percepção extrasensorial, digamos assim, do corpo sentindo algum barulho externo sem a presença desse barulho externo. Então a pessoa sente um barulho, mas não tem nada ao redor que cause esse barulho, né? O principal fator realmente é a perda auditiva, né? Por isso que acomete mais idosos do que o jovem. A grande maioria são perdas da acuidade auditiva. Em primeiro lugar, evitar o uso excessivo de fone de ouvido, né? Então isso seria interessante que quanto menos, melhor, e em baixos volumes, né? Então essa exposição aos fones de ouvidos e aos barulhos do dia a dia podem provocar. Os alimentos considerados ototóxicos, então as cafeínas, nicotinas, o álcool em excesso, os doces, né, o refrigerante, chá preto, mate verde, até mesmo o chocolate, que todo mundo gosta de dar uma beliscadinha no dia a dia, pode gerar um pouquinho desse zumbido. Obrigada pelas dicas, doutora. Agora a gente muda de assunto e vamos ver como fica o tempo hoje. A frente fria que estava na região sul chegou ao centro-oeste e ao sudeste, deixando o tempo instável e as temperaturas mais baixas por toda a região do centro-sul do país. No sul, o frio pode chegar aos 13 graus em Curitiba, nas outras capitais não passa dos 19 graus. No Planalto Central, os termômetros variam entre máximas de 25 a 35 graus nas capitais. No sudeste, São Paulo registra a menor temperatura, com máxima de 16 graus. E no nordeste, as áreas próximas à costa marcam temperaturas mais tranquilas. Em Salvador, a máxima não passa dos 26 graus. A seguir, São Paulo ganha mais um mural do artista Cobra. E em Belo Horizonte, uma festa especial em honra ao Beato Eustáquio. Veja aí como fica o tempo na capital mais fria do Brasil. Em Curitiba, céu com muitas nuvens e termômetros medindo entre 6 de mínima e 13 de máxima. Crise econômica, inflação e aumento na conta de energia e gás deixa o custo de vida mais alto no Reino Unido. O Reino Unido enfrenta uma crise no custo de vida, com salários que não acompanham a inflação. A taxa de inflação alcançou 10% no mês passado e essa é a maior alta desde os últimos 40 anos. Na sexta-feira passada, um regulador de energia anunciou um aumento de 80%. Isso significa que uma família que atualmente paga 170 libras, cerca de R$1.000, vai pagar 300 libras, o equivalente a R$1.700 mensalmente só por gás e eletricidade. O aumento entrará em vigor em 1º de outubro e está previsto uma atualização dentro de 3 meses. A justificativa para o aumento são as consequências da guerra na Ucrânia. No início do mês, o Banco Central alertou que o Reino Unido enfrentará uma recessão e avaliou que a economia começará a encolher a partir do último trimestre de 2022, podendo se contrair até o fim de 2023. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson deixará o seu cargo agora em setembro e o novo chefe de governo herdará essa crise econômica. O nome do seu substituto será anunciado pelos membros do Partido Conservador na próxima segunda-feira, dia 5 de setembro. De Londres, Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. O artista Eduardo Cobra lançou mais um mural aqui em São Paulo. A obra Janelas Abertas para o Mundo está nos muros do Museu da Imigração. E a Aline Mércio está por lá e mostra pra gente essa obra tão bonita ao vivo. Bom dia, Aline.
Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Pois é, Adelita, nesse muro enorme aqui do outro lado da rua do Museu da Imigração, são 8 refugiados e imigrantes que foram retratados por aqui. E a quem ajudou, né, a escolher esses refugiados aqui que foram retratados imigrantes foi a Viviane Reis, que é fundadora da ONG I Know My Rights. Bom dia, Viviane. Como que foi esse processo de escolha aqui? Já faz alguns anos que o Cobra é muito próximo da nossa organização, da comunidade que a gente atende. Já fizemos outros projetos juntos. E aí, quando apareceu essa iniciativa, ele entrou em contato. Várias pessoas enviaram fotos. A expectativa era que a gente conseguisse trazer uma representatividade maior da comunidade que a gente atende. São vários países, pessoas vindas da América do Sul, da África, do Oriente Médio. Queríamos que tivessem crianças, jovens, adultos. E aí, a partir de todos esses elementos, essas pessoas foram escolhidas para estar aqui. E como que foi a reação deles aqui quando eles se viram retratados nesse muro? Elas ficaram maravilhadas. É um orgulho poder fazer parte de um projeto de uma artista que é uma referência mundial, que tem a história que o Cobra tem. As crianças foram as que ficaram mais impressionadas. Elas amaram, elas disseram que foi muito criativo, gostaram muito das cores. E pra gente foi bonito vê-las tão gigante como elas são, gigante como essa cultura, como essa causa. E principalmente o que mais nos emocionou foi a sensibilidade do Cobra, de pegar um muro que também remete a uma fronteira e criar nele janelas abertas para o mundo. Se a gente pudesse ter uma janela e olhar, a gente vai ver essas pessoas que são seres humanos, que precisam tanto ser acolhidas com dignidade humana. Muito obrigada, Viviane. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E quem quiser vir aqui, né, ver esse muro maravilhoso, ele fica na rua Visconde de Parnaíba, 1316, no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. Fica o convite, viu, Adelita? É muito lindo, um colorido, vive, muito lindo. Voltamos aos estúdios. Realmente, obrigada, Aline. E parabéns, né, por esse trabalho, muito bonito mesmo. Você sabia que hoje é o dia de conscientização sobre a esclerose múltipla? Entenda mais sobre essa doença que atinge mais de 2 milhões de pessoas. A esclerose múltipla é uma doença de uma disfunção do sistema inflamatório que acaba agredindo o sistema nervoso central. Nesse âmbito, ela é reconhecida como uma doença autoimune, ou seja, em que o sistema imunológico agride de forma desnecessária estruturas do sistema nervoso central. Ela comete mais adultos jovens em sua tenra idade reprodutiva. 2, 3 mulheres para cada homem são acometidos. Os sintomas principais são os mais diversos possíveis, porque ela compromete pequenos pontos do sistema nervoso. Devo deixar claro e devo deixar consciente e aliviado os pacientes que muitos deles, ou seja, uma grande maioria, quando se estabelece o diagnóstico precoce e se é feito o tratamento, muitos pacientes levam uma vida normal, com um inconveniente de saber que tem uma doença que pode ser incapacitante, mas que ele está fazendo o tratamento adequado e leva uma vida perfeitamente igual a todos os outros indivíduos normais que posteriormente vão viver uma vida e até chegar à sua velhice com uma boa qualidade de vida. Os mineiros celebram hoje o Beato Padre Eustáquio, que está em processo de canonização. A Gabriele Dutra, direto de Belo Horizonte, traz os detalhes desta festa. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Adelita, é isso mesmo. E para celebrar essa data tão especial, foi preparada uma programação enorme, com missas, confissões e, claro, muita devoção aqui no Santuário da Saúde e da Paz, local onde o Beato Padre Eustáquio foi pároco, onde também há um memorial com seus restos mortais. Mas para falar um pouco mais sobre o assunto, eu estou aqui com o Padre Vinícius, que é reitor aqui do Santuário. Padre, bom dia. Qual foi o legado que Padre Eustáquio nos deixou e o que é tão marcante na vida desse homem a ponto dele estar aí caminhando para se tornar um santo da igreja? Bom dia, Beato Padre Eustáquio é o missionário da saúde e da paz. Padre Eustáquio é o missionário da reconciliação
ele que dedicou a sua vida sempre ao ministério da confissão, passava até 8 horas por dia no confessionário e sempre chamava a atenção das pessoas que para receber a graça da cura era necessário estar em estado de graça. Ele mesmo atendia as confissões e recomendava que as pessoas se confessassem. Cuidava com carinho de cada um e depois Deus concedeu a ele o dom da cura, ele mesmo podendo transmitir a cura de tantas doenças e de tantos males. E padre, hoje a movimentação aqui no santuário começou bem cedinho, né? O senhor falou às 6 da manhã e vai até à noite. Quais são as expectativas para esse dia de hoje, com o retorno, né, das festividades presencial, depois de 2 anos longe por causa da pandemia? Durante 2 anos, com a pandemia, nós não tivemos as celebrações presenciais, apenas a visitação do túmulo. Mesmo assim, a cada ano mais de 10 mil pessoas passavam aqui diante do túmulo e agora teremos 8 missas durante o dia, todas elas estão lotadas e as pessoas depois da missa vêm visitar o túmulo. A última missa será às 19 horas com a procissão luminosa. O povo tem um carinho enorme pelo Padre Eustáquio e nós estamos aqui para acolher a todos com o mesmo lema e com a mesma disposição, saúde e paz. Ok, Padre Vinícius, muito obrigada pela participação. Então você que é aí de Belo Horizonte, região, ainda dá tempo de vir participar desse dia tão especial. E mais detalhes sobre a vida de Padre Eustáquio, você confere hoje à noite no nosso jornal, no Canção Nova Notícias. Adelita, eu volto com você aí do estúdio. Muito obrigada, Gabriele, que festa bonita, parabéns para vocês. O Canção Nova Notícias fica agora por aqui, mas você pode continuar na companhia da TV Canção Nova. Vemos agora o céu de Salvador. Até amanhã, se Deus quiser.